Olá, tudo bom? Meu nome é Cristiano, sou cirurgião vascular aqui na Angiolife e vou conversar com vocês a respeito do pé diabético. No próximo dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes e o pé diabético é uma das complicações que a gente vê nessa doença tão comum. Ao longo dessa semana nós vamos estar publicando alguns vídeos, textos, posts, dicas, e até depoimentos de pacientes para que vocês consigam entender um pouquinho melhor do que acontece com o pé diabético. Quando nós falamos em pé diabético, existem três tipos de pé diabético: o pé diabético angiopático, o neuropático e o infeccioso. Angiopático é aquele que foi provocado por problemas da circulação. O neuropático é aquele que se desenvolve a perda da sensibilidade, uma neuropatia. E o infeccioso é o pé diabético que acaba sofrendo um processo infeccioso ao longo do tempo. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do pé diabético angiopático. Eu fiz um desenho, um esquema que eu vou mostrar para vocês, que fica mais fácil vocês compreenderem o que é a angiopatia. A palavra anjo, ela vem de circulação, Então são problemas relacionados à nossa circulação. Mas o que é a nossa circulação? É o nosso coração, que é o quê? Uma bomba, mandando o sangue através dos canos, que são as artérias, para o nosso corpo, certo? Nós temos artérias grandes, que têm até 3 centímetros de diâmetro, artérias pequenininhas, conhecida microcirculação. A maioria da angiopatia ocorre na microcirculação, que é lá no nosso pé, onde chegam os pequenos vasinhos que vão levar o sangue para o pé. Nós estamos falando do quê? De um cano. O que acontece com esse cano? À medida que o tempo vai passando e esses níveis de diabetes são muito descompensados, níveis de glicose muito altos no sangue, ele começa a machucar a parede desse cano e começa a fazer o que a gente chama de hipertrofia. É como se esse cano, aos poucos, ele fosse sendo o quê? Fechado, Ele vai se obstruindo e com isso você deixa de ter sangue chegando e começa a aparecer as complicações relacionadas à falta de circulação. Muito bem, agora eu vou falar a respeito do segundo tipo de pé diabético, o neuropático. A neuropatia ela é definida pela alteração de sensibilidade. Não existe uma causa ainda cientificamente comprovada que leva a isso. O que a gente sabe é que pode ter tanto uma diminuição da sensibilidade quanto um aumento da sensibilidade. Pode ter um amortecimento ou dores e sensações de formigamento que sem explicação, vamos dizer assim. Quais são umas das características desse pé diabético neuropático? Ele possui alteração na forma ou no formato do pé. Para vocês terem uma ideia, o nosso pé ele é um arco, Com o tempo, o diabetes ele pode ocorrer o desabamento desse arco, o pé desmonta, vamos dizer assim. A gente também observa as alterações na pele, alterações nas unhas, junto com a perda de sensibilidade. Isso pode ser um dos fatores desencadeantes ou que você tenha piora. Para vocês terem uma noção, a neuropatia diabética ela é a maior causa de amputações de dedos ou perna, tirando as amputações traumáticas, ela é a segunda maior causa de amputação em pés. O pé diabético infeccioso, na maioria das vezes, ele é secundário a um pé diabético angiopático ou neuropático. Vamos dar o exemplo dos dois. O pé diabético angiopático é aquele que o sangue não chega. Então, qualquer lesão que ele tenha, trauma que ele sofreu, esse sangue, como o sangue não consegue chegar, não ocorre a cicatrização, deixando uma porta de entrada para uma bactéria. Essa bactéria entra, desenvolve um processo infeccioso, como não tem sangue chegando, não tem antibiótico chegando, esse tratamento não funciona e a infecção acaba se alastrando por todo o pé. No neuropático, uma característica um pouquinho diferente, Como você tem perda da sensibilidade, muitas vezes a alteração do formato convoca a formação de calos, a formação de frieiras, de lesões interdigitais ou algum trauma
que esse paciente não sente, muitas vezes até pisar em cima de um prego, uma taxinha, alguma coisa, um corpo estranho que acaba provocando uma lesão na pele, a entrada da bactéria e com assim desenvolve o processo de infecção. Os pés diabéticos infecciosos, eles precisam ter avaliação por algum profissional de saúde que entenda e que consiga fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Principalmente porque essa infecção no pé diabético, ela se alastra muito rápido e é muito comum a gente ver cirurgias de debridamento, amputações, tanto pequenas amputações ou amputações maiores, em função de um quadro infeccioso no pé. Legal? Fica aqui a dica para vocês então a respeito dos 3 tipos de pé diabético.